Meditação da noite, dia 8 de setembro de 2022. A porta do aprisco de Deus. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e as que amamentam ele guiará mansamente. Isaías 40, 11. Cristo aplicou essas profecias. Ezequiel 34, 23, 16, 25 e 28. A si mesmo e mostrou o contraste entre seu caráter e dos líderes de Israel. Os fariseus tinham acabado de expulsar uma ovelha do aprisco por ter ousado testemunhar do poder de Cristo. Haviam excluído uma pessoa que o verdadeiro pastor estava atraindo para si. Nisso haviam mostrado que desconheciam a obra confiada a eles e eram indignos do legado que receberam como pastores do rebanho. Então Jesus lhes apresentou o contraste entre eles e o bom pastor e declarou ser o verdadeiro guarda do rebanho de Deus. Entretanto, antes disso, falou de si mesmo por meio de outro símbolo. Ele declarou: quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. João 10, 1 e 2. Os fariseus não tinham compreendido que essas palavras eram ditas contra eles. Ao pensarem sobre os significados delas, Jesus lhes disse claramente: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, cairá e achará passagem. Entrará, sairá e achará passagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Versos 9 e 10. Cristo é a porta do aprisco de Deus. Por esta porta todos os seus filhos têm entrado desde os tempos mais remotos. Em Jesus, conforme mostrado em tipos, prefigurando em símbolos manifestados nas revelações dos profetas e evidenciado nas lições dadas aos discípulos e nos milagres realizados em favor dos filhos dos homens e das mulheres, eles têm contemplado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1, 29, e por intermédio dele são incluídos no aprisco de sua graça. Muitos objetos de fé têm sido apresentados ao mundo. Produzem-se cerimônias e sistemas pelos quais as pessoas esperam receber a justificação e a paz com Deus, assim entrando em seu aprisco. No entanto, a única porta é Cristo, e todos os que têm apresentado algo para tomar o lugar dele, todos os que têm buscado entrar no aprisco por qualquer outro modo, são ladrões e assaltantes. Os fariseus não entraram pela porta, subiram ao aprisco por outro meio, não por Cristo, e não estavam realizando a obra do verdadeiro pastor. O Desejado de Todas as Nações, páginas 383, 384, 477, 478. Para refletir. Se Jesus é a porta do aprisco do rebanho de Deus, qual é o seu papel como subpastor que trabalha para ele e com ele? Os fariseus tentaram por muitas formas substituir o poder de Deus. No entanto, Deus sempre nos fala, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E ele fala: eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. É por meio de mim, vocês não podem se achegar ao Pai sem que eu esteja lá, porque eu sou o mediador de vocês. Sou eu que fiz essa passagem, essa ligação de vocês com o Pai, porque eu vim na cruz, eu mostrei para vocês que Deus é outra coisa, que esse ideal de Deus que as pessoas tinham, tanto um Deus liberal ou um Deus punitivo, era totalmente diferente. O amor que Deus é, Jesus Cristo foi e trouxe para nós, e não apenas pelo sangue derramado que ele teve, porque ele pagou pelos nossos pecados, ele pagou porque nós iríamos ser condenados, porque no reino de Deus o pecado não é só a transgressão da lei, o pecado é a morte. O pecado que é resultado da nossa transgressão, ela resulta na morte. Então Jesus foi esse mediador e ele ainda ele intercede por nós. Então, amados, todos nós somos ovelhas. Às vezes nós não estamos no aprisco de Deus ainda, nós estamos em outros apriscos. Mas Deus é o único que pode conduzir o nosso rebanho. Ele é o único que pode ditar. Então lembre-se, amados,
Não baseiem os sacrifícios de vocês, a fé de vocês, pelo que as pessoas pensam, pelo que os pastores, os líderes religiosos dizem, pelo exemplo dessas pessoas, mas vamos examinar mais a vida de Cristo. Vamos levar ela em conta para nós. E vamos lembrar que nós temos sim solução, nós temos esperança sim. E que não é o que as pessoas dizem para nós que vai nos tirar da caminhada, nem mesmo as circunstâncias. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós enfrentamos tantas dificuldades, tantas barreiras em nossa vida, mas nós sabemos que tudo isso tem um propósito nos céus, que o maior propósito de todos eles, Pai, é nos salvar, tudo é para nos salvar. Nós te agradecemos por cada coisa, te agradecemos por ser o nosso pastor, aquele que é perfeito, Pai, tem a missão de nos guiar para o céu e tem feito muito bem. Alcance pessoas, Pai, para o teu reino e nos faça confiar em Ti, apenas em Ti, e fazer as coisas em sacrifício para o Senhor, por amor e não por temor, Senhor. Nós queremos pedir por essa noite, conforte o coração de cada um que aqui está, porque o Senhor é a nossa vida, o Senhor nos trouxe aquela ligação que nós precisávamos com Deus, que nós perdemos com Deus por causa do pecado. Por favor, Senhor, descanse a mente de cada um, nos proteja, coloca os teus anjos em nosso redor, abençoando-nos, santificando e revigorando nosso ser. Que na manhã que virá nós possamos estar felizes, otimistas e principalmente guiados pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém.